por este convite. E eu gostaria que os irmãos abrissem a palavra de Deus no livro de Êxodo. Os irmãos podem tomar o assento. Livro de Êxodo, capítulo de número 20, versículo de número 12. Livro de Êxodo, capítulo de número 20, versículo de número 12. Livro de Êxodo, capítulo de número 20, versículo de número 12, diz assim a palavra do Senhor: honra ao teu pai e à tua mãe, para que se prolongues os teus dias na terra, que o Senhor Deus te dá. Honra o teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os dias na terra, que o Senhor teu Deus te dá. Amém? Nesta noite, com a ajuda de Deus, eu quero falar sobre a importância de honrar o pai e honrar a mãe. Se nós observarmos no nosso meio e nós olharmos para fora da igreja, este é um tema que tem sido muito negligenciado nos últimos dias. E eu estava, depois que eu recebi o convite do nosso irmão, eu estava orando a Deus e pedindo uma palavra, e o Senhor falou para mim: fale sobre a importância de honrar o pai e a mãe. Embora nós estamos numa igreja, nós percebemos que existem muitos filhos ainda desobedientes. Existem muitas pessoas ainda que desonram o seu pai e a sua mãe. E se nós olharmos para o século 21, ele é um século da inversão de valores. É um século que algumas coisas ficaram no tempo. E se nós voltarmos ao século passado, a figura da mãe, a figura do pai, era muito importante para as pessoas. Por exemplo, independente da condição financeira do pai e da mãe, o homem e a mulher, ela tinha muito respeito. Para muitas crianças do passado, o pai, a mãe, eram os heróis para eles. Nós estamos vivendo séculos que os artistas, as celebridades têm sido heróis de muitos jovens. E quando nós pegamos a palavra honrar, nós precisamos entender a profundidade desta palavra. Porque muitas pessoas confundem honrar com respeito. Quem honra, respeita. E quem respeita, honra. Mas são palavras totalmente diferentes, que se comunicam, mas não têm o mesmo sentido. Por exemplo, a palavra honrar no hebraico, ela significa kabed, significa assim: reconhecer o peso e a autoridade desta pessoa. Ela está dizendo assim: o peso, o que esta pessoa significa para você, a autoridade que esta pessoa tem sobre você. Nós vivemos um século também que as autoridades estão em decadência. Nós vivemos um século também que não reconhecemos autoridades. E o pai e a mãe é a autoridade sobre as nossas vidas. O pai e a mãe têm peso sobre as nossas vidas. E quando você pega a palavra honrar no grego, significa estimar, fixar valores. E nós estamos vivendo o século da inversão de valores. Nós estamos vivendo o século que as pessoas desconhecem o que é valor. E quando nós pegamos a palavra respeito, ela está dizendo está ligada a um tratamento. A palavra respeito está ligado àquilo que a pessoa diz respeito. Então entenda uma coisa: quando eu falo de honra, eu estou falando aquilo que aquela pessoa merece, aquilo que aquela pessoa merece receber. Mas quando eu estou falando de respeito, eu estou falando de algo que está ligado a mim. Então, independente
independente se ele me respeitar, eu tenho valores que devo respeitar, mesmo que ele seja mal criado comigo. A honra é diferente. A honra a pessoa ela deve receber, porque é algo que está ligado a ela. O respeito está ligado a mim. E eu disse que quem honra, respeita. Respeito e honra estão ligados. E quando nós pensamos neste momento que nós estamos passando, eu não digo um momento por causa da crise mundial de ordem de saúde pública. Eu gostaria de falar um pouco de alguns dados que eu trouxe a respeito dos jovens. Por exemplo, nós observamos que os jovens estão morrendo muito cedo hoje. E eu trouxe alguns dados alarmantes e preocupantes. A fonte desta pesquisa que eu fiz é de um site da BBC de News Brasil. Ela diz que a morte prematura de jovens no Brasil está entre 15 a 29 anos. E ela vem crescendo desde 1980. Então significa que a morte dos jovens estão acelerando. Está aumentando numa escala preocupante. Nesta idade da juventude, é o período de maior produção, de maior ganho da juventude. Sabe o que significa um jovem morrer? Isso é péssimo para uma nação. Isso é mal para uma nação, porque nós estamos matando o futuro de um país, nós estamos acabando com a semente de um país. O Brasil de hoje é resultado de ontem. Então quando eu perco a juventude que está ligada à força, o labor, eu estou matando a economia de um país, eu estou acabando com o futuro de um país, eu estou acabando com o futuro de uma igreja. Olha que coisa interessante. A Secretaria de Estratégia do Governo Federal, ela fez um levantamento por causa dessas mortes que vêm ocorrendo prematuramente. Ela chegou à conclusão que, com a morte do jovem, o Brasil está perdendo por morte de cada jovem 550 mil reais de produção de uma nação. Isso interfere diretamente na economia de um país. Isso empobrece uma nação. Isso impede o desenvolvimento de uma nação, porque o jovem é a força braçal de um país, o jovem é a força de um país. A juventude, estamos falando de força, nós estamos falando do amanhã, nós estamos falando de mentes que poderiam trazer muitos ganhos na tecnologia, homens que poderiam estar aí no campo missionário, mas estão morrendo muito cedo. E o interessante é que na morte de jovens, a maioria, 91,8% são homens. Se os homens morrem, não há possibilidade mais do que de ter filhos. Então os homens estão morrendo cedo. E um dado alarmante, sabe qual é o pico de morte entre os 15 e 29 anos? O pico é entre 21 anos. Pessoas com 21 anos ainda, podemos dizer que ele está cheirando leite. 21 anos ele não tem nenhuma experiência de vida ainda. 21 anos ele não sabe o que é a vida ainda, mas está morrendo o sonho de uma nação, está morrendo pessoas jovens muito cedo. E sabe onde está o maior índice de morte? Está lá no Nordeste. O Rio Grande do Sul é o país que mais jovens se morre hoje. Por que eu quero trazer essa introdução? Sabe por quê? Porque tudo isso passa por não honrar o pai e a mãe. Tudo isso que nós estamos vendo está relacionado à falta de honrar o seu pai e a sua mãe. E eu quero fazer uma pergunta para os irmãos aqui nesta noite: como que eu honro o meu pai e minha mãe? Como que eu honro o pai e a mãe? Você sabia que a Bíblia, ela dá uma importância tão grande para este tema? Este tema é tão importante para a formação de você, jovem. Este tema, honrar o pai e a mãe, é tão importante
importante que a Bíblia no Novo Testamento, no livro de Efésios, capítulo 6, versículo 1, ela vem trazer de novo a nossa lembrança. Olha o que diz a Bíblia: vós, filhos, sede obedientes aos vossos pais no Senhor, pois isso é justo. Versículo 2: honra o teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Olha que coisa interessante. Observe que nós hoje observamos uma igreja de roda, parece uma igreja com roda presa. As igrejas, elas estão abarrotando. A igreja brasileira hoje é o melhor momento econômico, financeiro dela, mas é o pior momento espiritual da igreja. E muitas vezes nós ficamos procurando onde o diabo está atuando, mas muitos filhos, muitos homens, muitas mulheres, muitos jovens estão negligenciando a base, negligenciando a honra ao pai e à mãe, aquele que te deu vida, aquele que é abaixo de Deus, que é o melhor para a sua vida. Nós temos negligenciado este assunto que é muito importante para a nossa prosperidade espiritual, um assunto muito importante para a nossa formação como homem de caráter, de honestidade, que passa pelo pai e pela mãe. Meu irmão, se nós não honramos o pai e a mãe, automaticamente não vamos honrar a nossa esposa. Porque você quer conhecer a pessoa que você vai casar? Veja como ele é com a sua mãe, com a mãe dele. Veja como ele é com o seu pai. Jovem, você quer conhecer essa mulher que você quer casar? Veja como ela é com a sua mãe e com o seu pai. Porque depois de Deus, o pai e a mãe é a pessoa mais importante da nossa vida. Vai beirar 2 anos que a minha mãe veio a óbito. E eu posso falar, não é soberba, não é arrogância, mas eu fui um filho que honrou o pai, que honrou a mãe. Mas eu percebo que eu abracei bastante, mas quando está faltando a sua pessoa aqui, porque ela é falecida, eu cheguei à seguinte conclusão: beijei pouco, abracei pouco, amei pouco. Então o meu conselho para você, jovem, o meu conselho para você, irmão, que está aqui nesta noite: honre o teu pai e a tua mãe, abrace ele, beije ele, porque ele é a pessoa que quer o seu bem. E como eu honro meu pai e minha mãe? Ouvindo os seus conselhos. Ouvindo os seus conselhos. Porque a regra é: todo pai e toda mãe quer o melhor para você. Todo pai e toda mãe quer instruir você no caminho. Todo pai e toda mãe quer para você que você case bem, que você arrume um bom emprego, que você não ande com má companhia. Todo pai e mãe cristã quer que você ande na presença de Deus, que você tenha temor de Deus. Então entenda uma coisa: a primeira forma de honrar o pai e a mãe é ouvindo os seus conselhos. Porque quando somos jovens, nós temos aquele impulso pela vida. Nós achamos que o pai e a mãe está errado, mas ele quer o teu bem, ele quer o melhor para a sua vida, ele ama você, ela não quer ver você chorando. Tem mãe, tem pai que se pudesse tirava a dor dela e sentia no seu lugar. Ele quer o seu bem. Olha o que diz a Bíblia, olha o que diz a Bíblia, olha o que diz a Bíblia aqui, Provérbios capítulo 13, versículo 1 diz assim: o filho sábio ouve a instrução do pai, mas os escarnecedores não escuta a repreensão, para não agir com impulso. Não é a repreensão, aqui, parou. Por quê? Porque o pai e a mãe não quer que nós venhamos agir com impulso. O meu pai e a minha mãe, o seu pai e a sua mãe não quer que você erre. O pai e a mãe não quer que você pague o preço de decisões erradas. E onde nós vemos isso hoje na igreja? É muito comum você pegar um pai e uma mãe e falar: filha, não está cedo para casar. Filho, não é o momento. Às vezes é até aquela mulher que Deus preparou, é até aquele jovem que Deus preparou, e casa prematuramente, não casa no momento certo.
e acha que a mãe não quer o melhor para ele, acha que a mãe não quer o bem dele. A sua mãe te ama, a sua mãe te aconselha porque ela não quer ver você sofrendo. Então ouça os conselhos da sua mãe. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu e minha esposa, nós atuamos na advocacia, e é muito comum hoje nós divorciarmos crentes, jovens, com 2 anos de casado, 3 anos de casado, e é muito comum você ouvir a mãe falar assim: não quis me ouvir, não ouviu os meus conselhos. Então entenda uma coisa: quem pode te dar o melhor conselho é a sua mãe e o seu pai. Deus, ele te aconselha, mas tem alguém que sentiu a dor 9 meses, tem alguém que viu você cair pela primeira vez, tem alguém que sentiu a dor, tem aquele amor, e ela fica ali chorando: a minha filha não está tomando a decisão correta, o meu filho não está tomando a decisão correta. Não é porque ele quer o teu mal, pelo contrário, ela quer o seu bem. Ouça os conselhos da sua mãe, ouça os conselhos do seu pai, porque isso é bênção para a sua vida. É muito comum ouvir o conselho do amigo, é bom. É muito bom ouvir o conselho do primo, é bom. Mas o conselho da minha mãe, eu disse que honrar significa ver o peso que esta pessoa tem na sua vida, ver o que esta pessoa significa para você. A regra é que toda mãe, que todo pai quer o melhor para os seus filhos. Então, se você não sabe o que fazer, se você está atrás de um conselho, se você está atrás de uma direção, ouça a sua mãe e ouça o seu pai, porque eles querem o teu bem. Então honre ouvindo os seus conselhos. Outra coisa: como que eu honro meu pai e minha mãe? Como que é? Cuidando deles. Hoje é muito comum visita os asilos. Isso é um pensamento próprio. Como pode uma pessoa que muitas vezes deu o que não tinha, fez o que fez, mas vai chegando na velhice? A velhice hoje é algo desprezível nesta nação. Isso é cultural. E tem pessoas no nosso meio que tomam a ceia do Senhor, pessoas que oram, que cantam, estão largando os pais na velhice, no asilo, e nem aparece para visitar, porque eles pensam assim: na velhice ele atrapalha. Não, ele é seu pai e a sua mãe. Ame, cuide. É o momento que todos nós vamos passar. Cuidado, porque é o primeiro mandamento com promessa. Cuide deles. Cuide na velhice, cuide na doença dos seus pais. Ele está usando fralda, é desprezível. Ele está com Alzheimer, é desprezível. Não, ele é o seu pai e a sua mãe. Nós precisamos amá-lo. Cuide, troque a fralda se for necessário, passe perfume nele se for necessário, abrace ele, porque ele é o seu pai e a sua mãe. Outra coisa: como eu honro meu pai e minha mãe? Protegendo a imagem deles. Tem muitos filhos que desonram a imagem do pai e da mãe, não ouve conselho, faz coisas que não devem, desmancha. Porque é muito comum acontecer isso dentro da igreja. A mãe fala: não casa, casou, depois divorcia. A mãe, ela não é pelo ato do divórcio, mas é a tristeza. Nós estamos entristecendo o pai e a mãe. Proteja a imagem do seu pai e da sua mãe. Honre a imagem do seu pai e da sua mãe. Muitas vezes a mãe não quer um filho rico, mas a mãe quer um filho honesto, a mãe quer um filho de caráter, ou a mãe quer uma mulher de palavra. Honra a imagem da sua mãe. Nós perdemos esse valor de honrar o nome. Antigamente o nome da família era muito importante. Antigamente o nome que levava era importante. Mas hoje nós queremos ter, abandonamos ser. Honre o nome da sua mãe, honre o nome do seu pai. Nome é muito importante.
Olha o que diz. Outra coisa: não fale mal da sua mãe e do seu pai às escondidas, porque você não tem o apoio da sua mãe. Tem muitos filhos que são assim, eles estão no impulso, eles estão no desejo, na vontade, e ficam denigrindo a sua mãe às escondidas. Não faça isso. Depois de Deus, a sua mãe e o seu pai é a pessoa mais importante nesta terra. Não fale mal da sua mãe às escondidas. Olha o que diz a Bíblia, Provérbios capítulo 20, versículo 20, diz assim: quem a seu pai ou a sua mãe amaldiçoar, terá apagado a lâmpada das mais densas trevas. Tem muita gente que é mirrada espiritualmente. Pode analisar, tem pessoas que não andam, e você procura o que está acontecendo. Está amaldiçoando o pai e a mãe, está desonrando o pai e a mãe, está denegrindo a imagem do pai e da mãe, e a pessoa não prospera espiritualmente. A pessoa está apagada porque tem desonrado o pai e a mãe. A Bíblia dá importância para o pai e para a mãe. Foi esta pessoa que sentiu a dor, foi esta pessoa que deu, você chegou até aqui porque a sua mãe te sustentou, a tua mãe te educou, a tua mãe deu o que comer, deu o que vestir. Honra essas pessoas que têm valor na sua vida. Levítico capítulo 20, versículo 9, diz assim: quando um homem amaldiçoar seu pai ou a sua mãe, certamente será morto. E ele amaldiçoou a sua mãe ou seu pai, e o seu sangue estará sobre ele. É muito forte. É muito importante o pai e a mãe. Não desonre o pai e a mãe. Honre o teu pai. Cuide do teu pai. Cuide da tua mãe, porque há um peso sobre você. Deuteronômio capítulo 27, versículo 16 diz assim: maldito, meu Deus, a Bíblia diz: maldito aquele que desprezar o seu pai e a sua mãe. E todo o povo dirá amém. Olha como a Bíblia, ela vem com uma expressão forte: maldito aquele que desonrar o pai e a mãe, aquele que largar o pai e a mãe à míngua, aquele que largar a mãe lá no asilo, porque agora ela virou estorvo. A mãe que cuidou o pai, agora você largou ele porque está atrapalhando sua vida. Maldito, diz a Bíblia. Honre ele, cuide dele. A minha mãe e o seu pai não é peso para nós, é bênção, é pessoa que nos ama, é pessoa que gerou você por 9 meses, às vezes com gravidez de risco, correndo o próprio risco de vida, para você estar até aqui. Quantos filhos que a mãe fez ele alcançar lugares altos, ele prosperou, ele enriqueceu, depois ele tem vergonha da mãe, porque agora ele é letrado, agora ele é importante, mas a mãe fez de tudo, a mãe deixou de comer, a mãe deixou de vestir, para ele ser alguém na vida. É neste momento que você deve olhar para a pessoa mais importante aqui nesta terra. Sabe por quê, meu irmão? A sua mulher pode te deixar, o seu marido pode te deixar, mas a mãe, a regra é que ela esteja com você. Se você for para um casebre, ela vai com você. Se você ficar pobre, ela está com você. Se você ficar doente, ela está com você. Honre essas pessoas. Como eu honro meu pai e minha mãe, dando amor, dando carinho, dando atenção. Quantos filhos que não dão atenção para os seus pais? Quantas pessoas hoje que não dão amor ao seu pai, à sua mãe? Quantas pessoas? Ela tem 3.000 amigos no Facebook. Se 3.000 pessoas mandarem mensagem para ela, ela tem tempo de responder as 3.000 mensagens. Mas tem muitos filhos que não respondem uma ligação da mãe, ou faz aquilo obrigacional. Eu torno a dizer, eu casei, eu fui morar, não era tão distante da minha mãe, mas o mesmo ritual que eu tinha de solteiro, eu fazia de casado. Na época eu estava na faculdade, eu chegava da faculdade e ligava: mãe, eu cheguei, senão ela não dormia.
Se eu não ligasse, ela me ligaria. Eu passava todo dia antes de trabalhar, dava um beijo, dava um abraço e dizia: está faltando alguma coisa? Não. Eu ia à noite quando voltava. Na sua partida, eu sinto falta, mas eu tenho a certeza que na glória nós vamos se encontrar. Ame o seu pai. Sabe por quê? A gente projeta uma coisa. Eu sei o que eu estou falando. Marido pode abandonar, esposa pode abandonar, mas a mãe está contigo até embaixo d'água. A mãe está com você. Então dá carinho para esta mulher. Eu torno a dizer, muitas mães, ela não quer um filho que esteja aí no telejornal, na mídia, como homem de sucesso. A mãe quer o teu abraço, a mãe quer o teu carinho. Tem muitos filhos cristãos que só lembram da mãe no dia da mãe. Aí leva uma florzinha dessa, que é aquelas flores que leva para o cemitério. Para com isso. Dia da mãe é todo dia, dia do pai é todo dia. Dá carinho para esta mulher, faça carinho nela, dá atenção para esta mulher, porque isto é bênção de Deus para a minha vida e para a sua vida. Existe outra coisa. O natural da vida é o filho nascer, crescer e formar sua família. Isso é bíblico. A Bíblia diz em Gênesis capítulo 2 versículo 24, diz assim: portanto, deixará o homem o seu pai e sua mãe, e se unirá com a sua mulher, e serão dois numa só carne. Este verbo deixará não é abandonar, porque tem muitos homens que casam, muitas mulheres que casam e abandonam seus pais, porque às vezes a esposa não deixa visitar o pai, o esposo não deixa visitar a mãe. Meu irmão, aqui está dizendo, você vai deixar o local que você morava. Você não vai morar com ela, agora você está formando a sua família, mas o amor é o mesmo, o respeito é o mesmo, o carinho é o mesmo. Se você puder ajudar financeiramente, ajude. Dê amor. Amor não custa nada, respeito não custa nada. Muitas vezes não, cuidado, não é porque eu casei e formei minha família, não. Ela continua sendo sua mãe, ela continua dobrando o joelho ali, orando por você. Esse verbo deixará não é vou abandonar minha mãe, abandonar aquela que me pôs no mundo, aquele que me sustentou, não. Tem muitos homens casados hoje dentro da igreja, eu sei que estou falando porque eu conheço pessoas que estão subindo aos púlpitos, mas estão abandonando o pai e a mãe porque casou, porque a esposa proibiu, a esposa não deu. O homem tem condições de ajudar financeiramente, a esposa fala, está proibido, não vai mais ajudar sua mãe. Ame o teu pai e tua mãe. Eu não estou propagando divisão na família, mas não, pera um pouquinho, é a minha mãe, é bênção que está escrito, honra o teu pai e a tua mãe. Não está dizendo honra o teu pai e tua mãe quando você estiver solteiro, honra o teu pai e tua mãe enquanto eles estiverem vivos, enquanto eles estiverem nesta terra. Honre o teu pai e a tua mãe. Casamento não é sinônimo de abandonar o pai e a mãe. Mãe não é entulho na minha vida, mãe não é atraso na minha vida. Não, honre ela, ame eles, porque ele é o teu pai e a tua mãe. Nós estamos vivendo dias difíceis. As escrituras estão se cumprindo. E a família hoje, ela está sendo atacada diretamente pelo diabo. E pai e mãe está sendo esquecido. Pai e mãe não tem o peso que tinha antes. Pai e mãe não tem o mesmo significado que antes. Eu conheço pessoas que prosperaram, mas agora não consegue agregar a sua mãe e o seu pai. Tem vergonha, porque ele hoje é um homem importante, hoje ele é uma mulher importante, hoje é uma pessoa da sociedade importante, evoluída, mas tem medo de trazer o pai e a mãe para perto. Cuidado, meu irmão, cuidado. Por isso que nós estamos vivendo um tempo que nós não entendemos, porque a semente que nós plantamos da honra ao pai, a honra à mãe, é como diz a palavra, traz longevidade. Não é uma longevidade largada aos léus. Você vai ser bem sucedido quando você honrar aquela pessoa que é importante. Hoje nós queremos dar honraria para ele. Hoje nós queremos dar honraria. Não estou dizendo que você não deve honrar o seu irmão, pessoas que estão superior a você, mas nós estamos esquecendo a base.
Nós estamos deixando de honrar aqueles que ninguém está vendo, porque hoje nós queremos galgar cargos. Nós estamos honrando tantas pessoas porque nós queremos ser encaixados em algum lugar. Mas honra o teu pai e tua mãe. Mas eu tenho 60 anos, honra o teu pai e tua mãe. Você ainda é sujeito a ouvir conselhos, porque ela tem mais experiência de vida que você. Plante a semente da honra do pai e da mãe. Nós estamos num meio hoje, eu torno a dizer, é o melhor momento econômico financeiro da igreja, mas é o pior momento espiritual, porque são os detalhes. Ninguém sabe se tem mãe ou pai, se você honra, porque isso é muito pessoal, isso é muito individual. Mas Deus é um Deus detalhista. Ele deixa este mandamento: honra o teu pai e a tua mãe. É um mandamento, um lugar que ninguém vê. Eu posso tecer aqui, eu posso falar diversos elogios, honrarias esses homens que estão aqui, mas aquele que está escondido. Porque eu vou dizer uma coisa para você, meu irmão: se esse homem que você casou, se esta mulher que você casou não honra o pai e a tua mãe, você não será honrado por ela, porque ela tem um vício. Se ela não honra aquela que gerou vida, aquela que amou, como ela vai honrar você? Como ela vai ser um bom pai? Ele futuramente será um bom pai, porque não tem essa prática. E isso são inversões de valores do século 21, o século da vida virtual. Nós vivemos no tempo do virtual. As pessoas postam muitas vezes aquilo que não é, porque este é o momento. Nós estamos usando as pessoas e amando as coisas. Honra o teu pai, está dizendo: ame as pessoas, valorize as pessoas, tenha as pessoas próximas. Este momento de distanciamento, para muitos, é até melhor, porque as pessoas são próximas virtualmente. Já estávamos vivendo um momento distanciado antes da pandemia. Você ia nos restaurantes, tinha 10 pessoas na mesa, os 10 estavam com o celular. Então nós já estávamos sendo distantes sem perceber. Por isso que nós precisamos, como igreja de Cristo, a igreja que Cristo voltará para arrebatar, nós precisamos voltar às origens. Não remova os marcos. Vamos honrar o pai e a mãe. Porque hoje pastor é uma figura desonrada dentro da igreja hoje. Pode observar. Se a igreja não gosta do pastor, eles vão correr para tirar. É assim que funciona. Outrora você não via isso, porque nós temos esse vício. Tem um ditado popular que diz assim: o animal, o bicho, perde o pelo, porque ele envelhece, mas não perde o vício. O cachorro pode estar velho, mas o mesmo vício, quando ele é novo, ele mantém. Assim é o ser humano. Porque os homens de Deus de outrora eram mais honrados, porque eles sabiam. Porque eu tenho uma expressão que eu digo assim: eu não sei se a igreja é a extensão da família, ou a família é a extensão da igreja, porque a igreja é formada de família. Então a família de outrora sabia posição e reconhecia o que era autoridade. Então o pai, para muitos de antes, era autoridade. Então se ele chegasse numa igreja e falava: aquele é o pastor, ele é autoridade espiritual, então eu devo honra a ele, eu devo respeito. Por que não conseguimos honrar e respeitar? Porque nós trazemos um vício de não honrar o pai e a mãe. Isso é evidente, isso é natural. Por quê? Porque esta é a geração do século 21, esta é a geração virtual, esta é a geração que não conhece a autoridade, esta é a geração que não sabe o que é honrar. Nós somos a geração de tudo rápido. Se cair um prédio, uma bomba em outro lugar do mundo, daqui a pouco já está no celular, daqui a pouco já todo mundo está sabendo, porque a informação é rápida, nós somos rápidos. Então entenda uma coisa: nós precisamos voltar à origem. Aprenda a conjugar o verbo honrar. Esse verbo não está fora do vocábulo. Honre as pessoas, honre a tua mãe, honre os obreiros, honre o círculo de oração. Aprenda a honrar, porque isso é sinal de humildade. Eu só honro se eu sou humilde, porque eu estou reconhecendo aquilo que ele fez. Mas hoje nós honramos por aquilo que a pessoa pode oferecer para nós. Pode observar: quem é isso? Você não tem nada, vou honrar ele para quê? Ele não tem nada a me oferecer. Mas a ordem de Deus nesta noite é diferente. Honre.
A honra, Edmond, é honra, meu irmão. Nós estamos a igreja de Cristo. Jesus está voltando. Se alegra porque o rei voltará. Não esteja preso neste mundo. A ordem de Deus é honre. A honra nesta noite. Nós vivemos um tempo que as pessoas querem ser honradas. Mas você tem honrado? Você tem honrado a Deus? Você tem honrado sua mãe? Você tem honrado os líderes? Você tem honrado? Vivemos um momento também de homens e mulheres que não honram seus cônjuges. Não tem honrado. Nós não sabemos o que é honrar. Nós pensamos que honrar é você entregar ouro. Nós pensamos que honrar é você entregar cargo. Nós pensamos que honrar é bater palma pela posição que a pessoa tem. Não! Honrar não é isso. Honrar é reconhecer a autoridade desta pessoa, o peso que esta pessoa tem. Se entrassem homens que já estão na eternidade, pastores que deram a sua vida, porque esta igreja está de pé, porque existiram homens que pagaram preço de oração. Se esses homens entrassem aqui, muitos nem sabiam quem era. Se eles entrassem sem terno e gravata, nem sabia quem era, porque somos assim. Porque nós queremos honrar o pavão emplumado, nós queremos honrar o que está evidente, mas nesta noite a ordem de Deus é: honre aquelas pessoas que têm peso, homens que estão aí no anonimato sentado, e a igreja ainda está de pé, porque existem homens de oração, existem mulheres de oração, orando por esta igreja, porque Deus conta com os remanescentes. O dia do arrebatamento será dia de surpresa, será dia que será revelado, será descortinado tudo que está em oculto. Todos aqueles que foram desonrados, continue honrando a Deus, continue honrando seu pai e sua mãe, continue honrando seus líderes, continue honrando a sua esposa, continue honrando seu marido. Honre, honre, porque Deus se agrada da honra. Isso é mandamento. Meu irmão, o evangelho é simples. Nós que complicamos. O difícil não é aceitar o evangelho, é engolir, ou melhor, aceitar as suas verdades. O evangelho continua sendo simples. Jesus é o caminho, a verdade, a vida. Essa é a simplicidade do evangelho. Mas aceitar que só existe um caminho, e para entrar nesse caminho tem que ter renúncia, tem que se humilhar, tem que reverenciar, tem que honrar o pai e a mãe, tem que honrar pessoas que nos sucederam. Aí que está difícil. Eu encerro aqui, porque meu tempo já se foi. Eu encerro aqui nesta noite dizendo para você: aprenda a conjugar o verbo honrar. Não é o verbo eu tenho, ou o verbo eu quero, eu sou melhor, não. O verbo nesta noite: honra. Honra. O verbo a ser conjugado por mim para você nesta noite é: honre a Deus, honre o seu pai e sua mãe, honre a sua esposa, honre o seu marido, honre os seus líderes, honre a sua igreja, honre o seu ministério, porque Deus se agrada disso. Que Deus vos abençoe e vos guarde, em nome do Senhor Jesus.